tema da palavra de hoje é chamados para marcar a história dessa nação. Quem foi chamado para marcar a história da nação aqui? Vamos ver se até o final vocês foram chamados. Eu sei que esse assunto já está um assunto que está toda vez batendo na mesma tecla. E eu, antes de fazer, o Espírito Santo me deu esse tema e eu falei, Deus, mas de novo? Aí ele me falou assim: se você não estiver nessa terra para marcar a sua geração com a minha palavra, não tem sentido de você estar nessa terra. Então por isso que nós pregamos. Eu falei, beleza, Espírito Santo, vai ser isso aqui mesmo. Nós vamos marcar a nossa geração. Nós vamos marcar a geração da nossa juventude. Nós vamos marcar a geração dos nossos filhos. Nós vamos marcar a nossa geração com a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Eu quero ler um texto com vocês. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em Isaías, capítulo 64, versículo de 1 a 4. Quem trouxe Bíblia, levanta bem alto assim a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia, levanta bem altão. A Bíblia, não o celular. A Bíblia. A Bíblia. Legal, o lado de cá está ganhando. Depois eu dou um copo de água para vocês. Lá de cá, mas beleza, amém. Tamo aí. Se tiver no celular, pode ligar também aí sua Bíblia, não tem problema não. Isaías, capítulo 64, versos de 1 a 4. Isaías 64, versos de 1 a 4. Olha só o que a palavra diz: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizeste essas coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Esse texto é muito forte, porque ele está falando assim: Senhor, desce, abre os céus e trema esse lugar. Que os montes tremam diante de ti, que as nações tremam diante de ti. E eu quero dizer para você que a igreja foi chamada, a igreja está aqui para fazer a diferença na sociedade em que ela está. Quantos concordam com isso? A igreja foi chamada. O nosso papel como igreja é estremecer o lugar, a cidade onde nós estamos. Levanta sua mão bem alto e fala assim comigo: estremecer. Agora fala assim: marcar. O nosso papel como igreja é estremecer a cidade em que estamos e marcar a nossa sociedade, marcar a nossa nação com o Evangelho de Jesus e com o poder do Espírito Santo. Quantos aqui já viram terremoto? Na televisão, levanta sua mão bem alto se você já viu um terremoto na televisão. Não, televisão não, né? Você já viu sobre o terremoto. Por que vocês estão rindo aí? Eu quero citar alguns terremotos que aconteceram no decorrer da história, só para vocês terem noção e vocês vão entender sobre o que eu estou falando. Aconteceu um terremoto em 1960 no Chile. Olha o que está falando aqui. O tremor ocorrido em 22 de maio de 1960, no município de Valdívia, matou 2.000 pessoas e gerou um maremoto com ondas de até 10 metros. Aqui fala que as ondas apagaram do mapa as cidades inteiras na costa chilena e fizeram vítimas também em outros países banhados pelo Oceano Pacífico. Nos Estados Unidos, no Alasca, 1964, o abalo fez 15 vítimas fatais e gerou um tsunami que matou
outras 128 pessoas em 28 de março de 1964. Sumatra, na Indonésia, em 2004, a ilha de Sumatra, na Indonésia, registrou em 26 de dezembro de 2004 um terremoto de 9,1 com epicentro no mar, que causou um tsunami que matou 230 mil pessoas em 14 países da região. Fala comigo assim, 230 mil. Cara, 230 mil pessoas é a cidade de Araçatuba, um pouco mais ainda. Olha só, no Japão, 2011, um terremoto seguido por um tsunami que atingiu o Japão, alcançou a magnitude de 9,0. O terremoto que aconteceu no Oceano Pacífico, a 400 quilômetros de Tóquio, a uma profundidade de 32 quilômetros, gerou ondas de 10 metros. 10 metros é muito grande, é muito alto. 10 metros de altura. E chegaram a uma velocidade de 80 quilômetros por hora, antes de atingir a costa japonesa. Perdão, eu li errado, 80 não, 800 quilômetros por hora. Rússia, 1952, em 4 de novembro de 1952, um abalo na península de Kamchatka, extremo leste da Rússia, gerou ondas gigantes que chegaram até o Havaí, causando prejuízo financeiro de R$1 milhão. Chile, 2010, em 27 de fevereiro de 2010, um terremoto de magnitude de 8,8 atingiu o Chile, matando mais de 800 pessoas e deixando cerca de 20 mil desabrigados. O epicentro foi no mar da região de Biobío, o nome do mar aqui, a cerca de 320 quilômetros do sul de Santiago. Equador, 1906. O tremor atingiu a costa do Equador, perto da fronteira da Colômbia, em 31 de janeiro de 1906, e matou entre 500 e 1.500 pessoas. O abalo chegou a ser sentido em São Francisco, nos Estados Unidos, e no Japão. Da Colômbia, o abalo chegou a ser sentido nos Estados Unidos e no Japão. Alasca, 4 de fevereiro, um tremor atingiu as Ilhas Hatch, no Alasca, gerando um tsunami de cerca de 10 metros de altura na ilha de Shemya. Apesar disso, o abalo causou poucos danos. Indonésia, 2005, 3 meses após o famoso tsunami. Quantos ouviram falar do tsunami aí que matou um monte de gente? Em 28 de março, a ilha na Indonésia foi atingida novamente por outro tremor. Dessa vez, 8,7. Cerca de 1.300 pessoas morreram. Magnitude de 8,6 no Tibete, na China também, 1950. Um terremoto de 8,6 graus causou morte de mais de 1.500 pessoas no Tibete, na província indiana. Por que eu estou falando disso? Se você olhar em todos os dados colocados ali, você vai perceber que esses terremotos marcaram a história desses lugares. E agora eu te faço uma pergunta: como acontece o terremoto? Alguém sabe como acontece o terremoto? Por que acontece o terremoto? Alguém falou aí. Terremotos são causados pela... Eu vou falar bonito agora aqui, vocês vão falar: nossa, ele estudou em Harvard. Pelas placas tectônicas. Repete comigo: placas tectônicas. Agora fala igual o crente, vai. Placas tectônicas. Um grupo de 12 grandes blocos na crosta terrestre, onde estão assentados os oceanos. E quando essas placas em movimento se chocam, acontece o terremoto, acontece a destruição, acontece o tremor. O que nós falamos aqui no início, que eu pedi para você repetir comigo? A igreja onde ela está, ela tem que causar um... Peraí, vocês não estão lembrando? A igreja onde ela está tem que causar o quê? Um tremor. Tem que tremer as estruturas.
Quantos já ouviram aquela música do Regis Danese? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minhas estruturas. Da mesma forma, aqui para o lado bom, vocês são como placas tectônicas na mão do Senhor. Quando vocês estão se movimentando, quando a igreja está se movimentando e ela choca com o mundo, ela tem que causar um tremor. Você é como uma placa tectônica na mão do Senhor. Mas se essas placas estivessem paradas, jamais ia causar um terremoto, jamais ia causar um tremor. E é por isso que eu quero dizer nessa noite, que eu e você, nós somos chamados para marcar a história, através do tremor que nós vamos causar na nossa sociedade. O Giovanni falou aqui, 24 horas, e ele já pregou essa mensagem aqui, missão de profeta, e ele falou, ele citou aqui, o que já está acontecendo na cidade de Araçatuba. Pessoas já estão falando, o povo da Igreja Batista é louco, está doando coisa, está dando roupa, está dando água, está fazendo um monte de coisa aí de graça, dando rosa, o povo está doido. Já está causando um tremor, aquilo que o Espírito Santo está fazendo na tua vida, já está causando um tremor. Então, meu querido, se lembre, você é como uma placa tectônica, meu irmão. Quando você está movimentando, porque o crente quando ele está parado, ele não serve para nada. Mas o crente quando está se movimentando, meu irmão, você não tem noção do que acontece. Nosso pastorzão fala que nós somos como uma R15. Deus está segurando a R15 para metralhar o pecado. Você tem sido uma R15 na mão do Senhor? Ou suas balas têm falhado? Deus quer causar um grande tremor espiritual na vida das pessoas. Deus quer abalar as estruturas daquelas pessoas mais duras. Sabe aquelas pessoas que falam assim, é falado na palavra, que a gente tem que construir a nossa casa na rocha. Mas aquela pessoa com o coração duro e fechado fala, não, eu vou construir minha casa onde eu quiser. E aí ela começa a viver com os seus próprios prazeres, ela começa a viver com as suas próprias decisões, e aí ela começa a realizar pecado atrás de pecado, e ela começa a andar numa vida torta. Isso é o mundo lá fora. Mas o Senhor nos colocou aqui na terra para quebrar corações duros assim, e fazer com que esses corações firmem a sua casa na rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quem é a igreja? Então fala mais alto, quem é a igreja? Não dá mais para enxergar uma sociedade corrompida. Não dá mais para enxergar o mundo do jeito que está. Não tem jeito mais de enxergar o povo se prostituindo numa exposição, se prostituindo numa vaca louca, se prostituindo umas festas aí, nervura, tudo porcaria que destrói a vida do ser humano. Não dá mais para ver o povo se destruindo, ver as pessoas que são obra-prima do Senhor sendo destruídas pelo pecado, pela ambição, pelo desejo sexual, pela bebida, por tudo aquilo que vem do inferno para destruir as nossas vidas. Não dá mais. A igreja está na hora de começar a se movimentar para causar um terremoto nessa cidade. Mas nossas vidas só provocarão um terremoto, só provocarão um estremecer nessa cidade, se o Espírito Santo estiver estremecendo em nós. Não é estremecer de ficar tremendo, não. É estremecer de ter uma chama acesa dentro de você que nunca se apaga. É estremecer, como tem alguns jovens aí falando, cara, Deus está me livrando de tanta coisa. A hora que eu fico aquele desejo louco, eu ligo na rádio, pipi, e eu vou ouvir louvor, e eu vou adorar. Vocês sabem o que eu estou falando.
Mas é verdade. O problema é que o mundo ainda não entendeu o escape que está dentro de nós, que chama-se Espírito Santo. Não é a rádio, não é a música que vai fazer você parar, mas é o Espírito Santo que te leva a entender que tem um louvor, uma adoração. Na hora de você sentir aquele desejo de pecar, o Espírito Santo vai e te usa para você ligar na rádio, ou ligar um som, ou começar a orar em línguas. Eu falo para alguns discípulos meus, meu irmão, a hora que você estiver doido, começa a orar em línguas. Sai correndo, orando na cidade, vai andar, vai tomar um ar. Para você também, moça. Chegou a hora do Espírito Santo estremecer dentro de você. Chegou a hora do Espírito Santo falar para você assim: faz um jejum de 1 semana, para você mortificar isso aí na sua vida. Faz um jejum de 1 semana, para você amar mais o seu discipulador e parar de falar mal dele. Olha só o que a palavra do Senhor. Mas antes eu quero dizer uma coisa aqui. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 2,9. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. O seu ministério é em cada rua, é em cada bairro, é em cada estabelecimento. O seu ministério está naquilo que você faz. Você entendeu? Vou repetir. O seu ministério é em cada rua, é em cada bairro, é em cada estabelecimento. O seu ministério está naquilo que você faz. Quem aqui é advogado? Levanta sua mão bem alto. Você é advogado. Lá no fundo, aqui. Quem mais? Quem aqui é atendente, telefonista? Levanta a mão. Você é telefonista, você trabalha atendimento. Lá no fundo tem uma. Quem aqui é office boy? Levanta a mão bem alto se você é office boy. Você não sabe que... Olha lá, o Gabriel é. Quem aqui trabalha na Droga Mar? Ui, o tanto, velho. Ei, Vitão, tá ganhando todo mundo lá, isso aí, filhão. Quem trabalha na Loja Paraíso? É verdade. Só a Camila. Quem aqui trabalha no banco? Olha aí. O seu ministério é aí onde você trabalha. Aí você fala: mas eu queria tanto estar pregando lá em cima. Eu queria tanto estar ministrando na célula. Você não ministra nem no seu trabalho, você quer ministrar na célula? O seu trabalho, onde você está situado, meu irmão, é o seu ministério. É ali que você vai agir no sobrenatural. É ali que vai vir a palavra de conhecimento. É ali que vai vir aquela pessoa: estou com dor de cabeça, cara. Espera aí que eu vou orar para você agora. Já pega seu olhinho que está lá no seu bolso ou na sua carteira, em algum lugar. Você já tira seu olhinho. Em nome de Jesus seja curado. O cara é curado, ele fala: mas como que foi isso? Poder de Jesus. Aí o cara aceita Jesus. O problema é que a gente dificulta demais. A gente acha que para o cara se converter, eu tenho que pôr a mão na cabeça dele e começar a orar em línguas. E o cara cair no chão. Não, cara. O cara é simples. Pregar o evangelho é simples. O problema é que a gente dificulta. Quantos aqui vão marcar a história da sua geração? 1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não é um qualquer, eu estou sempre falando aqui isso. Você não é um pontinho azul colocado aqui. Você não é um nada nesse lugar. Você é geração eleita de Deus. E essa geração eleita, escolhida, essa geração exclusiva que Ele escolheu, esse povo que Ele escolheu, que foi você, que foi a mim, esse povo tem que pregar as boas novas do Evangelho. Esse povo tem que ser cheio do Espírito Santo. Não interessa o que você faz, você é chamado
por Deus para ser história dessa nação. Levanta sua mão comigo e fala assim: o que é preciso para marcar a história da minha nação? O que é preciso para que a história que o Senhor está escrevendo em sua vida seja marcante? Em primeiro lugar, quero pensar duas coisas com vocês aqui. Em primeiro lugar, essa história precisa de protagonistas dispostos. Protagonistas dispostos. Olha o que a palavra do Senhor diz em Lucas 10, 2. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Em outras palavras, a história é grande, mas não tem protagonista. A história está sendo escrita, mas até agora não apareceram os protagonistas. Só que eu profetizo da sua vida, o protagonista está aqui. Os protagonistas estão aqui nesse lugar. Estão nas igrejas que estão se reunindo agora, nos jovens que estão se reunindo nas todas as igrejas, comunidade, MAP, tantas outras igrejas que estão aí se reunindo agora, Ágape, que estão se reunindo para ouvir o Evangelho, para pregar o Evangelho e para ser diferença nessa nação. Esses são os protagonistas. No decorrer dos séculos, Deus contou com protagonistas para que a sua história verdadeira fosse pregada. Veja alguns aqui que aceitaram o desafio de ser protagonistas. Noé é um deles. Enquanto todo mundo falava que Noé era louco, em sua loucura, Noé salvou sua família e começou um mundo novo. Tem um filme aí que fala que tinha gente com Noé, depois Noé... A água baixou, apareceu uns caras aí perdidos. Não existe isso aí. A Bíblia conta a verdade. E ela fala que Noé ficou com sua família. E dali recomeçou o mundo. Você já imaginou Deus te dá a oportunidade de recomeçar uma história? Cara, Deus usou um homem para recomeçar a história que Ele mesmo fez. Deus quer usar você, homem e mulher, jovem e moça. Deus quer usar você para escrever a história dessa nação. Nós cantamos uma música aqui: eu quero ser feitor da história dessa nação, né? Outro aqui, Abraão, que abandonou tudo para obedecer à voz de Deus, para um lugar que ele nem sabia onde era. Pega tudo que é seu, pega a sua família, seus peixes, seus cachorros, seus cavalos, seus periquitos, seus papagaios, vai embora, some daqui e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Calma aí, segura, eu vou te mostrar. E Abraão foi e escreveu a história. A Bíblia fala que o Senhor falou para Abraão: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que você pode contar. Eu te darei mais pessoas, a sua descendência será muito maior do que essas estrelas. Querido, é que a gente às vezes não entende, jovem. Filho, muitas vezes a gente não entende que o que o Senhor tem para nós são coisas grandes. Deus nunca pôs na Bíblia coisas pequenas para os profetas dele. Outro aqui, José salvou toda a sua família e o seu povo por ser um homem de Deus, íntegro, puro de coração, em outro lugar, longe de todo mundo. Ele salvou a sua família e ele deu fartura para a sua família. No tempo em que a família de José viveu, e José, eles tiveram fartura. Outro aqui, Moisés, que tirou o povo da escravidão do Egito. Moisés foi o homem usado para que o povo saísse do Egito, saísse da escravidão. Moisés foi mais um protagonista. Outro aqui, Elias, que acabou com a adoração a Baal, declarando que o Deus dele era muito mais poderoso. E muitos dos profetas de Baal, muitos ali, viram que o poder de Deus era muito maior. Elias marcou a geração em que ele estava. Neemias, que reconstruiu os muros de Jerusalém.
Jonas provocou um avivamento em Nínive. O cara saiu correndo na cidade inteira pregando o evangelho. Imagina, cara, o cara saiu correndo, pregando o evangelho em volta da cidade. Parece historinha da carochinha, mas é verdade. Aconteceu, e ele marcou a história. Outro aqui, outros, né? Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego. Esses caras não adoraram a um rei humano, mas adoraram a um rei eterno, que é o nosso Deus. No meio de uma sociedade que estava com medo. Vai ser construído um poste aí com a minha imagem e vocês têm que ajoelhar. Esses caras não se ajoelharam, não se dobraram à estátua de Nabucodonosor. Marcaram a história. Os apóstolos, todos eles que entenderam a grande comissão. Fala comigo, grande comissão. Que é: ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles entenderam. E se você está aqui hoje, é porque eles entenderam. E eles marcaram a história. João Batista, que no meio de 400 anos de silêncio, 400 anos em que os profetas não falaram nada, aparece um doido do meio do deserto, comendo gafanhoto, gritando e pregando: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Marcou a história. Paulo, que estremeceu as igrejas em que ele pregou. Meu Deus do céu. Quantos conhecem o apóstolo Paulo aí? Hã? Quantos já ligaram para ele? Já liguei para Paulo às vezes. Vou lá na carta de Coríntios, você liga para Paulo, velho. Paulo está falando tudo ali, o Espírito Santo usou ele. Quantas palavras, quantas exortações, quantos incentivos, quantas pessoas conheceram o evangelho através da vida de Paulo. Marcou a história da nação dele, da geração dele. Marcou a história, enquanto ele estava aqui, ele estava marcando a história. Agora os mais contemporâneos aqui, Jonathan Edwards. Quantos já ouviram falar de Jonathan Edwards? Poucos. Nós vamos fazer uma série aqui mais para frente, dos heróis da fé. E aí nós vamos falar para vocês comprarem o livro Heróis da Fé. E aí nós vamos aqui, em nome de Jesus, pregar sobre o que esses homens fizeram. Jonathan Edwards entra na lista dos heróis da fé. Jonathan Edwards tinha hábito de ler os sermões dele. Ele não saía de frente do púlpito, ficava só lendo. Mas o que realmente impactou o seu povo foi a vida devocional. O cara ficava 13 horas orando. Sabe o que é 13 horas? 13 horas entre oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Quantos vieram no 24 horas aí? Levanta a mão bem alta. Quem está cansado? Por conta dos 24 horas. Cara, estou moído, levanta a mão, não precisa mentir. Aí. Imagina todo dia o cara ficar 13 horas. No que aconteceu aqui, nas 24 horas, o cara ficar 13 horas clamando a presença de Deus. A história de Jonathan Edwards foi marcada por causa disso. John Wesley, sua vida devocional mudou. E consequentemente os resultados da sua pregação, a ação do Espírito Santo, fez com que multidões compostas de 5 até 10 mil pessoas ouvissem a palavra de Deus através da boca dele. Charles Finney, ele não deu descanso ao seu corpo. E de 1824 a 1834, trabalhou muito forte para que o avivamento chegasse à igreja. Para que um grande avivamento chegasse à igreja. Tem uma história engraçada aqui de Charles Finney. Diz que ele foi numa fábrica visitar. E aí chegou nessa visita na fábrica, tinha uma mulher. E essa mulher sabia que ele era cristão. E essa mulher zombou dele. E a história conta que ele não fez nada, porque ele era cristão, ele não respondeu. Ele só olhou para a mulher e saiu. A história conta que alguns
minutos depois, aquela mulher estava chorando, quebrantada, porque ela se arrependeu dos pecados dela. E eu profetizo na sua vida, que o avivamento vai chegar, igual chegou na vida desse homem, vai chegar na sua, já está chegando, já chegou, cara, já está acessível. As pessoas vão começar a caçoar, as pessoas vão começar a falar, lá vai lá o evangelista, evangelizando lá. Você não vai fazer nada, você só vai olhar. Já viu como é que é do super-homem? Super-homem? É o super-homem lá? É o super-homem ou não é? Por favor. Amém, glória a Deus. Eu não assisto desenho, nunca assisti esse super-homem. Não, assisti muito pouco. Eu não gostava. Não gostava, cara. Eu nunca ia ser igual ele. Eu vou gostar de assistir. Cara, você vai olhar, as pessoas vão se quebrantar, as pessoas vão se derramar na presença de Deus e entender o evangelho. Você não precisa falar nada. Quantos creem que pode acontecer isso na sua vida? Quem não levantou a mão porque não crê? Você tem que crer, cara. Você precisa crer. Eles não foram homens preferidos de Deus, eles foram homens obedientes a Deus. E se você for obediente a Deus em tudo que você fizer, o avivamento chega. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, a história conta que a pregação do cara era... Aí você fala, mas isso é coisa só para pastor. Não, não é. A sua pregação não é em cima do púlpito, a sua pregação é onde você está e aquilo que você faz. Se você tem um testemunho bom, pode ficar tranquilo, que as multidões vão parar para te ouvir. Olha o que a palavra diz em 1 Pedro 1,12. Quando os profetas falaram a respeito das verdades que vocês têm ouvido agora, Deus revelou a eles que o trabalho que faziam não era para o benefício deles, mas para o bem de vocês. Os mensageiros do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo, mandado do céu, anunciaram a vocês essas verdades. Estas são coisas que até os anjos gostariam de entender. Isso aqui é a palavra de Deus. O que você faz é um privilégio que só você tem. Nem os anjos têm esse privilégio de sair pregando a palavra para todo mundo, de sair vivendo, dando testemunho para todo mundo. Tanto é que você não fica vendo anjo aí toda hora. Quem já viu anjo aí? Na sua oração você viu um anjo voando? Quem já viu? Levanta bem alto sua mão. Olha aí, ó. Pede para Deus para você ver de novo. E pede para você ver aqui, nesse lugar aqui, esse lugar lotado de anjo. Às vezes você acha que você não vai conseguir. Às vezes você acha que isso é coisa só para o outro. Ah não, isso aí não vira comigo não. O meu líder de célula, o meu supervisor, o meu pastor de região, o meu supervisor de área, esses aí beleza. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Todo crente, todo cristão, todo aquele que crê em Jesus, está disponível a ser usado por Deus. O Senhor quer te usar, cara. Deus quer fazer uma obra tão grande na sua vida, que você fica pensando que a sua faculdade, o seu grau de estudo é o maior, é aquilo que Deus tem de maior para você. Não é. Deus quer que você se forme, Deus quer que você se torne influente. Mas Deus quer que você se torne influente para glorificar o nome dEle e pregar o nome dEle. Você já imaginou se Jean Williams, estava falando aqui, o Theo estava comentando isso com a gente, tivesse ouvido a palavra de Deus, o Evangelho, se convertesse ao Evangelho, lá quando ele tinha seus 17, 18 anos, você acha que hoje ele estaria influenciando dentro do plenário? Influenciando para o mal? Se Dilma Rousseff tivesse recebido o Evangelho de Cristo, enquanto ela era uma jovem,
Você acha que as corrupções, tudo que está acontecendo aí, você acha que estariam acontecendo? O problema é que a geração passada, a geração deles falharam, mas a nossa geração não vai falhar. Porque se você sair daqui do jeito que você entra, você vai ficar de fora. Não vai ter lugar para você. Na Câmara, não vai ter. Não vai ter lugar para você nas audiências. Não vai ter lugar para você na polícia militar, na polícia federal. Não vai ter, sabe por quê? Porque o evangelho vai tomar todos esses lugares. E você nunca vai conseguir ser o influente, porque Jesus Cristo vai ser o influenciador dessas pessoas. Por isso toma uma posição hoje e fala: eu quero estar dentro do mesmo barco que vai levar a nossa cidade, que vai levar o nosso estado, que vai levar o nosso país e a nossa nação para mais perto de Deus. Em nome de Jesus, você tem que ser um protagonista. A pergunta que eu faço para você, Deus já está, na verdade eu vou falar uma coisa depois de fazer uma pergunta. Deus já está com o lápis, a caneta, a tinta e o papel para escrever a história. Mas a pergunta que eu faço é: quem serão os protagonistas dessa história? Eu já estou decidido. Agora eu quero saber se você vai ser também. Não é porque um pastor está falando, não é porque é uma modinha, agora é uma modinha. Vamos lá pregar o evangelho. Não! Se você estiver levando como modinha, você está fora do barco. Mas se você estiver levando a sério esse negócio, meu irmão, se prepara que Deus vai te usar. Se prepara que você vai passar muito médico aí na cidade, que você vai impor a mão e vai curar em nome de Jesus. Se prepara. Agora o problema é que tem muita gente levando na brincadeira. Tem muita gente indo na onda. Eu vou no embalo. Aonde tem festinha eu vou. Aonde tem luzinha eu vou. Aonde tem cocotinha eu vou. Né, Gui? O que falou essa sua palavra? Aonde tem... Não falou isso não. Ele falou a palavra. Onde tem moça? Porque eu vou lá na igreja e não tem moça na minha idade. Olha o ministério sendo criado. Já tinha esse ministério, mas as pessoas não abraçaram, e o ministério teve que ser paralisado. Agora está voltando, né, paizão? Está voltando. Você que vem falar para a gente que não está tendo comunhão na igreja. Está tendo porque não quer. Tem célula, tem culto de jovens, tem um monte de coisa. Celebração, tem tudo, você imaginar. Tem festa caipira, tem aula de paz, tem um monte de coisa para você se relacionar com as pessoas. O problema é que você quer ser o isoladinho. Você quer se trancar no seu quarto e ficar lá. Lembra, hein? Isolamento é um sinal de deslealdade. Quem serão os protagonistas dessa história? Protagonistas dispostos. Em segundo lugar e último lugar, o Senhor precisa de protagonistas. Deus precisa de protagonistas dispostos e de protagonistas aprovados. Eu lembro que chegou uma época, não sei se está tendo, deve estar tendo também ainda, mas eu lembro que chegou uma época que o pessoal estava querendo ir para São Paulo. Muitas pessoas da minha sala, dos amigos, estavam querendo ir para São Paulo, ou para o Rio de Janeiro, não sei, para fazer o teste, para ver se passava como ator, para Malhação. O pessoal, isso é doideira. Eu vou trabalhar, quero ser ator. Tinha alguns amigos que queriam. Até fizeram inscrição, não sei nem se foram, mas fizeram inscrição para ir lá para Rio de Janeiro, fazer o teste, para ver se o cara era aprovado. Então, disposição ele tinha, mas ele tinha que chegar lá e ser aprovado. Não adiantava nada ele ter disposição sem que ele fosse aprovado.
Deus quer protagonistas aprovados. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o que a palavra diz: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e que, pega a sua Bíblia assim, levanta bem alta ela assim, levanta sua Bíblia bem alta e fala comigo assim, que maneja bem, não, fala de novo, eu falei errado aqui, maneja corretamente, tá? A versão é outra, levanta, fala bem alto, que maneja corretamente a palavra da verdade. Se você não tem intimidade com a cheirosa, se você não tem intimidade com a palavra de Deus, pode ter disposição que for, você vai estar despreparado sempre. Deus precisa de protagonistas dispostos e aprovados. Todos que marcaram sua geração e fizeram história estavam aprovados. Esses que eu acabei de ler, todos foram aprovados diante de Deus. E eu quero falar hoje aqui sobre um homem chamado Josias, para terminar. Um homem chamado Josias foi um rei, um dos reis, e a história dele está citada em Crônicas. Eu quero que você abra a sua Bíblia e grife esse versículo, tá bom? Segundo livro de Crônicas, capítulo 34, versos de 1 a 8. Eu quero que você grife esse texto. Se você tiver caneta aí, grife. No celular, anota. E sempre anda com esse texto, que você vai lembrar muito sobre a vida do rei Josias. O que nós estamos pregando aqui, sempre tem muito a ver com isso que o rei Josias fez. E eu vou ler esse texto com vocês. Todo mundo abriu aí? Quem abriu fala amém. 2 Crônicas 34, de 1 a 8. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus, ao Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob suas ordens, foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifícios. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém, nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo. Ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maazéias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Esse texto é muito forte. Quando eu estava lendo ele, eu falei: Senhor, é isso que nós precisamos. E aqui o Senhor me mostrou, dentre muitos, um cara que foi aprovado, um homem que foi aprovado na geração dele. O tempo em que ele reinou, nas coisas em que ele fez ali, ele foi aprovado pelo Senhor. Em primeiro lugar então, Josias foi aprovado.
Versículo 1 e 2 fala assim: Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, fala comigo junto, a prova, vai lá. Ele fez o que o Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. O problema é que tem muita gente querendo ser história de nação. Tem muito jovem querendo ser grandes homens na sociedade em que está, e declarando isso, mas está ficando só na declaração, e não está entrando na prática. Josias foi aprovado. Josias foi aprovado pelo seu coração. Você não é aprovado pelo que você faz ou por suas habilidades, mas você é aprovado pelas atitudes do seu coração. Tem muita gente achando que, eu vou ficar perto do meu líder de célula, eu vou mostrar para ele que eu sei cantar, eu vou mostrar para ele que eu sei tocar violão, eu vou mostrar para ele que eu sei falar, que eu sei dar aviso, eu vou mostrar para o meu discipulador. Olha, meu discipulador é o pastor do UP. Estou falando que acontece isso não, tá? Estou só dando um exemplo. O meu discipulador é pastor da região, de uma região de célula da igreja. O meu discipulador é um líder influente na igreja. Eu vou mostrar para ele as coisas que eu sei fazer. É o primeiro passo para a sua queda. Se você não for aprovado por Deus em seu coração, não vai ter homem que vai te levantar. Ou vão te levantar, mas você vai cair. A aprovação é de Deus, não é de homens. A aprovação vem do alto, não vem da terra. É Deus quem aprova. E muitas vezes a gente está querendo ser aprovado por homens. Para pensar comigo. Muitas vezes você já deixou de pecar porque o seu discipulador ia cobrar de você. Quantos aqui já fizeram isso? Levanta sua mão. Se você já não pecou porque o seu discipulador ia cobrar de você, levanta sua mão bem alto. Não fica com vergonha não, eu já fiz isso também. Isso quer dizer que a gente está querendo mostrar para homens, sendo que a primeira pessoa que a gente tem que ficar magoado se pecar é contra Deus. Por isso que a aprovação vem dele. Josias foi aprovado pelo Senhor. Antes de marcar a geração, ele foi aprovado pelo Senhor. Segundo lugar, o que eu vejo na vida de Josias aqui, Josias se consagrou ao Senhor. Se consagrou. Olha o versículo 3, a parte A fala assim: no 8º ano de seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. Ele já tinha 16 anos de idade, porque ele entrou no reinado com 8. Nossa, como com 8? O pai dele morreu. E era de praxe que o filho assumisse o reinado. O pai foi assassinado, o filho assumiu com 8 anos. Com 16 anos de idade, ele começou a buscar o Senhor. Ele começou a buscar Deus. Aí tem muito jovem que fala assim: meu irmão, é o seguinte, eu acho que eu vou curtir minha vida. Eu estou aí com meus 17, 18, eu vou curtir minha vida. Ou tem uns aí de 30 também, 40, né? Eu vou curtir minha vida, eu vou fazer o que tem para fazer. A hora que eu estiver lá mais para frente, mais velho, eu vou atrás do negócio de igreja. Quando tiver meu filho, para dar exemplo para meu filho, aí eu vou atrás do pastor para orar para minha família. Aí eu vou na igreja, aí eu vou buscar esse Deus aí que todo mundo está falando. Mas por enquanto, deixa eu curtir. Josias era um jovem e ele buscava o Senhor. Ele se consagrou ao Senhor. Só tem uma palavra para você: faça o mesmo. Olha a pessoa que está do seu lado e fala para ela assim: faça o mesmo que Josias fez. Fala assim: jovem. Não, fala forte: jovem. Agora fala para ele assim: você é jovem. Faça o que Josias fez. Fala para ele. Se consagre ao Senhor. Intimidade, lugar secreto, pecados confessados, quebrantamento, choro, palavra de Deus, são as chaves para a consagração própria da sua vida.
Não adianta tentar se consagrar vindo na igreja. Não adianta tentar se consagrar, sei lá, comprando uma roupa bonita e vindo bonito para a igreja. Não adianta se consagrar comprando uma Bíblia nova. Não adianta. Adianta se consagrar se você buscar a Deus e ter um tempo de intimidade com Ele todos os dias na sua vida. Cara, eu estava falando com um jovem hoje, o Rafa. Eu não sabia o que era intimidade com Deus. Mas o Senhor tem me levado, cara, a lugares tão profundos com Ele. Revelações que talvez, eu vou confessar um negócio aqui. Tinha dias que eu demorava 2 semanas para fazer um sermão. Fala comigo, 2 semanas. E não é 2 semanas porque não deu tempo. Não, era 2 semanas sentado, trancado, lendo, tentando achar alguma coisa e nada. Tem dia que Deus me dá sermão em meia hora, 40 minutos. Deus me dá palavra. Porque eu aprendi o que é viver na simplicidade do Evangelho. É se entregar. Ser batizado com o Espírito Santo. Mergulhar nele. Mergulhar na palavra dele, mergulhar no tempo de intimidade, no tempo de busca, no tempo de consagração, no tempo de santidade. Mergulhar não é viver no superficial, mas é mergulhar. E quando você mergulha, eita Deus, quando você mergulha, você tem ouvido nosso pastor falar, você tem visto. Mas a gente não quer que vocês vivam através daquilo que os outros falam. A gente quer que vocês vivam através daquilo que vocês sentem e que vocês recebam do Senhor. Nós somos profetas que vamos levando a palavra e o Senhor manda a gente falar, a gente fala. A gente tem que levar vocês para mais perto de Deus. A gente tem que buscar estar perto de Deus para poder levá-los para mais perto de Deus, porque senão não consegue. E vocês têm que sentir aquilo que o Senhor fala com a gente. Fala conosco, vocês têm que sentir o mesmo e ainda às vezes até melhor. Consagração. Levanta sua mão comigo, feche seus olhos e fala assim: Senhor, eu prometo que vou me consagrar para a grande obra que o Senhor tem na minha vida. Eu vou me consagrar para estremecer essa cidade e marcar a história dessa geração. Amém. Terceiro e último lugar, eu quero que você se coloque em pé. Josias com autoridade. Fala comigo, autoridade. Consagrou sua região e o país onde ele estava. Aqui a Bíblia conta que existia muita idolatria, muitos postes levantados, muitos altares, muitos incensos levantados a outros deuses. Muitas pessoas adorando a Baal. Tinha alguns que adoravam a deusa Azerá, deuses da fertilidade, onde a terra seria fértil e eles iam ter dinheiro, iam ter bens, iam ter coisas. Deusa Azerá, deusa do amor. Tinham muitos servindo porque não estavam conseguindo amar, e muitos serviam e se deleitavam a esses deuses. Mas Josias olhou para isso e falou: eu não aceito. Deus escolheu um homem, Deus aprovou um homem. E esse homem que foi aprovado, escolheu se consagrar, para consagrar a sua cidade, para consagrar o seu estado, para consagrar o seu país. Você só consagrará a sua nação
se você estiver aprovado por Deus e estiver consagrado para Deus, e o Senhor vai te usar. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sobre as ordens foram derrubados os altares dos balins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados e as imagens esculpidas aos ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos seus sacerdotes sobre os altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim, de Simeão, até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém no 18º ano de seu reinado, a fim de purificar o país e o templo. Aí ele enviou um monte de camarada junto para fazer isso. Ele ainda tinha 20 anos de idade, e ele teve autoridade sobre a nação dele. Ah, mas ele era rei. Meu irmão, você é príncipe do Senhor, e o Rei dos Reis já te deu essa autoridade para você tomar essa cidade para Jesus Cristo. Agora está acontecendo uma festa chamada exposição. Vocês sabem disso, gente? Muitos de vocês já foram, como eu. Nessa festa está havendo droga, bebida, prostituição. Tem um rapaz aqui da igreja que ele tem um stand lá dentro porque ele trabalha, e ele está vendendo algumas coisas lá dentro. E ele falou para mim que atrás do stand dele, meninas de 12 anos transavam com meninos. E o pior, meninos que nem conhecia na hora, abatia. Isso é vida. Agora fala para mim, quais são as potestades que estão vivendo na nossa cidade? Você é responsável. Eu e você somos responsáveis para quebrar todos os altares, todos os postes, todos os demônios, toda a pombagira, tudo que vem para destruir a vida dos nossos jovens e da nossa cidade. Nós somos como Josias, temos essa autoridade. Cadê você? Onde estão os Josias dessa nação? Onde estão os Josias dessa nação? Eu quero ler um versículo que se encontra em Isaías 61, de 4 a 7. Esse versículo fala assim: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministro do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho deles, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e em vez de humilhação, se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, a terra que terá a alegria completa. Marque a história da sua nação, jovem. Chegou a hora de você ser um protagonista.
ser o protagonista. Deus quer usar a sua vida. O Espírito Santo é o maior protagonista. Na verdade, Ele é o escritor, e é Ele quem escolhe os protagonistas. E Ele está te escolhendo para marcar a história da sua geração.